Professor Westrup, comércio exterior, a China, depois nós vamos voltar a falar desse assunto com o Meyer. Eu me surpreendi uma vez que eu fui visitar a Cipla, isso é coisa de 10 ou mais. E lá me mostraram um departamento que negocia, através de uma empresa, produtos da China, da Cipla, que vem de lá com embalagem, com o nome da Cipla, até com QR Code, aquele de preço, tudo embalado. Eles chegam no caminhão, desembarcam ali e a Cipla revende. Fiquei impressionado com isso. Era a tampa, uma tampa que quando levanta, ela desce automaticamente. Quantas empresas estão repetindo esse processo de comprar? Eu sei que também outra empresa aqui de Joinville, a Athletic, tinha uma joint venture lá na China, e os equipamentos a maioria vinha de lá já empacotado e revendido aqui, ou seja, dando emprego para os chineses e tirando empregos aqui de Joinville. Na sua avaliação, isso beneficia, mas também prejudica no mercado de trabalho, na questão de mão de obra, professor? Veríssimo, a gente tem que entender que a mão de obra ela precisa ser cada vez mais qualificada. E quanto mais indústria, quanto mais industrialização numa cidade ou num país, maior será a média salarial. Então, a indústria ela consegue proporcionar para todo mundo, né, uma condição de ter mais emprego, empregabilidade por meio do serviço, por meio dos próprios cargos que a indústria proporciona, né? Mas a China ela se identifica basicamente como a parte produtora, não só para o Brasil, mas para boa parte do mundo. Então, essas questões relacionadas à produção na China, né, a importação dos produtos já com embalagem, com impressão em português, com todos os detalhes, ela se dá basicamente por conta de um estudo, dependendo do tipo de produto, se ele tiver que passar por um processo de industrialização brasileiro, ele vem de um jeito, dependendo de outro processo, vem de outro. Aí essas questões elas são também análises tributárias, que empresas que buscam cada vez mais se especializar nesse universo do comércio exterior acabam proporcionando, como é o caso aqui da Inglobal, né, que o Rafael representa, né, que faz esse estudo minucioso para entender como é que é cada detalhe para cada um dos tipos de produto. E aí envolve uma questão logística, né, para estufar os containers, para ver se esse tipo de mercadoria vem de que forma ou como que ela está estruturada. Então, para cada produto existe uma análise a ser feita, né, uma estruturação financeira a ser organizada, né, mas sim, infelizmente, isso acaba, de certa forma, né, fazendo com que a mão de obra, né, o trabalho no Brasil e nas regiões que são grandes importadoras, acaba sendo alterado. Lá no curso de comércio exterior, eu digo para os nossos estudantes, e olha só, estou falando aqui, né, para ficar registrado aqui, os nossos estudantes do curso de comércio exterior na Univille, eu coordeno lá o curso de comércio exterior da Univille, todos os nossos estudantes estão trabalhando na área, né, só não trabalha aquele estudante que não quer trabalhar na área de comércio exterior. Para tu perceber como que existe uma empregabilidade alta também nesse setor. Né? O que a gente pode identificar com isso? Que a mão de obra ela precisa ser qualificada, que a educação é uma alternativa para melhorar a qualidade de vida, a renda, né? Comida na mesa, né? Comida boa na mesa das pessoas. Então, esse é um processo que ele não para, né? Ele não vai parar, até mesmo porque existe uma tal da interdependência global. Essa interdependência global faz com que o mundo dependa do mundo para tudo. Né? Perceba que boa parte daquilo que é produzido lá na China também tem como matéria-prima ou de origem os produtos brasileiros. Né? Então, muita coisa que é daqui vai para a China, toma uma certa proporção, uma manufatura ou alguma coisa. Chamados commodities. As commodities, né, principalmente.
e aí volta para o Brasil, né, com esse valor agregado. E aí aqui é feito pelas empresas de comércio exterior um estudo, uma análise, né, para identificar qual o melhor trajeto, o melhor caminho, né, melhor forma de entrada desse produto aqui na nossa cidade e no nosso país. Né? Meia, o professor já deu uma ideia da atividade da tua empresa e de outras também, que certamente atuam nesse segmento. A joint venture lá seria o mais recomendável, ter um parceiro lá na China, porque a Feira do Cantão, ela exatamente possibilita isso, de um empresário brasileiro ir lá e encontrar com empresas chinesas e fazerem uma parceria e dali surgirem grandes negócios. Como é que é feito, como é que pode ser aumentar esse intercâmbio, e se está aumentando, aliás, esse intercâmbio entre Joinville, com a cidade industrial, e os parceiros lá da China? Bom, como a gente já vê o mundo e a globalização e essa interdependência, quando a gente fala de competitividade, até quando a gente traz isso para a empresa, que eu falei que a missão é tornar empresas competitivas globalmente, é porque a gente entende hoje que o mundo ele não pode mais ser limitado ao local. Então, quando eu tenho uma hipótese de uma ferramentaria aqui em Joinville, ela não está competindo com a ferramentaria do outro lado da rua, ela está competindo com a China, ela está competindo com Taiwan. Então, para que eu seja competitivo localmente, eu preciso pensar global. Então, é indispensável que as empresas brasileiras comecem também a se desenvolver na questão da internacionalização. E quando a gente fala de internacionalização, geralmente a importação, a exportação é o primeiro passo, né? Mas quando a gente fala já em um desenvolvimento de uma parceria, uma joint venture, que a gente vê que está cada vez mais comum e tem muito espaço, porque a gente vê o quanto de interesse há nas empresas chinesas no mercado brasileiro, porque é um mercado que não tem como ser ignorado. E quando a gente fala o período pós-Covid, que limitou bastante vamos dizer, esse desenvolvimento de mercado, quando eu fui em abril e em outubro agora, o que eu percebi é muito a busca da China por desenvolver o mercado brasileiro. Muitas empresas não estão aqui, mas só que se a gente participa de uma feira aqui em Joinville, São Paulo, você vê estandes de empresas chinesas aqui, então muitos não falam o idioma, vêm de uma maneira muito mais difícil do que se uma empresa daqui fizer esse trabalho. Então, eu vejo que as empresas de fora estão muito abertas a esse tipo de parceria, e as empresas aqui do Brasil têm que aproveitar esse momento justamente para poder impulsionar o negócio. Porque a importação, a gente falou agora de importação de produto acabado, mas uma das forças que a gente tem e que eu vejo que podem ser aproveitadas pela indústria é a importação de máquinas e de tecnologia. Então é algo que o Brasil hoje não tem a capacidade nesse momento de fazer. Então, se a gente importa uma máquina com uma tecnologia, ela vai nos dar uma vantagem competitiva em relação aos concorrentes. Então, quando eu produzo aqui, mesmo que eu faça a industrialização do produto aqui utilizando uma tecnologia de ponta, que é como as máquinas e a tecnologia chinesa hoje são para o mercado, a gente consegue também se destacar na indústria. Então, quando a gente fala de comércio exterior, não é só a importação e a exportação, mas o quanto que isso pode fortalecer a indústria. Então, uma coisa é certa, a gente não pode ir contra esse processo. Então, como que a indústria aqui se posiciona para que ela possa abraçar e também conseguir uma vantagem competitiva utilizando da globalização para poder alcançar novos mercados. Então, não se limitar só ao mercado brasileiro. Então, eu penso que a cultura do empresário aqui, seja do pequeno e do médio, que vem às vezes uma barreira de isso não é para mim, a exportação não é para mim, ou eu estou muito pequeno ainda para fazer isso, vale revisitar, fazer uma visita a uma feira internacional, como a gente estava comentando antes aqui, a Feira de Cantão. Com certeza ela ajuda muito a abrir a mente e entender
o que tem além da fronteira, né? O que tem no outro lado do mundo quando a gente fala de China. E o quanto de conhecimentos positivos a gente consegue trazer para agregar o local. Então, quando a gente pensa global, mas age local, eu vejo que é a melhor estratégia para o empresário que está querendo entrar e se diferenciar no mercado. Exatamente, é a compra de equipamentos e as feiras lá que são segmentadas, elas são importantes para isso. Professor Westrup, a exportação é possível para o pequeno empresário aqui de Joinville pensar em exportar, ter divisas em dólar ou em euros? Está muito distante o sonho do pequeno empresário aqui de Joinville exportar? Bom, Veríssimo, não tá não, né? Não é difícil não, sabe por quê? Joinville é um polo industrial fantástico, é um exemplo para o Brasil inteiro. Aqui na nossa região a gente vive uma realidade, né? Em 2012 a gente teve a oportunidade de fazer um estudo lá pelo curso de economia, de que até 2050 a região norte e nordeste de Santa Catarina, a nossa região aqui de Joinville, ela seria a região que mais se desenvolveria no Brasil até 2050. E isso vem se concretizando cada vez mais. O que acontece? A nossa região ela é forjada por grandes empresas que elas estão presentes no mundo inteiro. Ou seja, existe a cultura de exportação. As grandes empresas brasileiras, elas são referências não só para nós, aqui da nossa cidade, mas elas são referências para o mundo inteiro. É difícil tu ir para alguma parte do mundo e tu não encontrar um produto brasileiro. Eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos durante um determinado período, quando eu estava fazendo o mestrado, para aprender inglês e poder terminar lá o mestrado, né? E era com frequência que a gente encontrava os produtos de Joinville nos Estados Unidos. Então perceba, agora com a possibilidade real e efetivação da entrada não só do Brasil, mas do Mercosul na União Europeia, a gente tem que pensar o seguinte, olha, imagina quanto que é um refrigerante, uma água de coco na Alemanha, por exemplo. A gente está falando aí de pelo menos 3, 4 euros por uma aguinha de coco. E a gente olha para o Brasil o potencial de produção desse produto. Tu imagina que se a gente conseguir ter uma produção, uma certa produtividade, e conseguir ter um bom canal de transporte, né? Ter uma marca com uma qualidade, né? Que expunha lá o seu processo de produção, a sua qualidade, né? E esse produto chegar na gôndola, né, dos supermercados, das áreas de conveniência, na Europa inteira, são mais de 700 milhões de consumidores, né? Há um custo de $1 ou €1 ou menos do que isso para custo de produção, com certeza menos do que isso, né? Mas com um poder de agregação de valor dos seus $3 ou $4. Isso encanta qualquer tipo de empresário que enxerga no potencial daquele sujeito que está empreendendo, começando, né, ou produzindo alguma coisa, de levar esse produto e exportar esse produto aqui. A gente tem que lembrar que as grandes empresas de Joinville, elas começaram pequenas, né? Muitas empresas de Joinville, da nossa cidade, ou mesmo da nossa região aqui, se a gente pegar, por exemplo, o VEG, a história da VEG ela é lindíssima, porque era, né, um padre que levou, né, os produtos que eles estavam produzindo e ele levou para uma empresa na Alemanha e eles se encantaram com aquilo que estava sendo produzido aqui. Né? O povo joinvilense ele produz muita tecnologia. Aliás, o Brasil é o 5º maior produtor de tecnologia do mundo, né? Mas, infelizmente, é um dos últimos a conseguir aplicar essas tecnologias que são desenvolvidas aqui para a nossa população também utilizar. Então, assim, tem um potencial muito grande, né? Tem alguns projetos, inclusive, né, do próprio governo, do governo estadual e mesmo do município, que incentivam esse processo de exportação, que qualificam as empresas para a exportação. Lá na universidade a gente teve, há um tempo atrás, um programa que foi coordenado pela professora Jurema, ela é minha vice-coordenadora lá no curso de Comércio Exterior, que preparou mais de 100 empresas com um potencial de exportação. Então,
Veja como isso é presente na nossa vida e às vezes a gente nem se dá conta de como que isso de fato acontece ou quais são essas reais possibilidades de se efetivar esse processo de exportação aí. Exatamente. Nós vamos ao intervalo e continuamos com os nossos dois convidados e logo depois do nosso breve intervalo. Só um instante, já voltamos.